graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que bom estar com vocês. E mais um Café com Jesus, que a gente vai estar meditando na Palavra de Deus. E mais um capítulo da Bíblia Sagrada. A Bíblia, né, a Palavra de Deus, que está aí há milênios, né, passando gerações e gerações. E cada dia mais ela nos ensina, ela nos capacita, nos corrige e vai nos fazendo crescer na graça e no conhecimento, quando nós tiramos tempo para ler a Bíblia, tirar as lições, aprender com os personagens bíblicos, né? A Bíblia são histórias reais e que a gente pode tirar boas lições e também estar meditando nas más lições e vendo, né, para a gente não poder fazer igual, né, para a gente fazer diferente, né, e mudar o rumo da história. E hoje nós vamos meditar em Gênesis 38, nós estamos fazendo uma leitura, né, bíblica, um capítulo após capítulo e meditando. A palavra diz, né, a Bíblia vai dizer que nós devemos não somente ler a Bíblia, mas meditar. O que é meditar? É a gente imaginar, é a gente pensar, é a gente observar a história, ler, tirar as lições e aprender com aquele conteúdo. E assim a gente vai crescendo na graça, no conhecimento da palavra. A gente precisa tirar um tempo, né? Não adianta eu chegar aqui e dizer, eu li a Bíblia inteira, né? Mas eu não estudei. Então, como eu vou reter aquele conhecimento? Como eu vou tirar lições? Como eu vou poder aprender? Então, a gente lê um capítulo por dia e a gente estuda aquele capítulo, a gente entende. Não é uma leitura de estudo, tá? De teologia aqui. Eu não sou professora de teologia, eu não estudo teologia. Aqui eu estou fazendo o meu devocional e eu quero compartilhar com você e eu quero estar incentivando a você a ler a Bíblia todos os dias, a pegar um capítulo, né, e ler, meditar, entender a história e assim a gente vai crescendo na graça, no conhecimento da palavra de Deus, fazendo o nosso devocional e Deus vai falar aos nossos corações, vai nos ensinar e aqui a gente vai aprendendo como é, né? Na vida, o que acontece, as consequências dos nossos atos e assim a gente vai aprendendo. Gênesis 38, mas eu quero pedir a você, primeiramente, que deixa o seu like, né? Clica no gostei, nessa joinha que fica aí embaixo, né? Porque faça isso agora para você não se esquecer. Porque às vezes a gente deixa para fazer no final do vídeo, a gente sai do vídeo e não deixa o like. E quando você faz isso, a plataforma vai entregar esse vídeo a mais pessoas. Comenta, né? Se tiver algo para comentar, comenta aí, né? E diz o que você está achando, se está gostando. Vamos interagir, né? E compartilha essa mensagem com outras pessoas para estarmos semeando a palavra de Deus, né? Quando nós fazemos isso, a gente também está fazendo missões, né? Tá levando a palavra do Senhor a outras pessoas, pessoas que não entendem, não conseguem ler a Bíblia, talvez às vezes tá com o tempo corrido, né? Não tem tempo, mas se já estiver ao menos vendo um vídeo da palavra de Deus, já está se alimentando da palavra, né? E a palavra transforma as vidas, a palavra muda, a palavra ela entra dentro de nós e nos confronta, nos transforma, né? Ela vai mudando algo dentro de nós. Somente a palavra de Deus tem esse poder, né? Eu não tenho poder nenhum. Eu estou aqui para te ajudar. E como a palavra de Deus tem transformado minha vida cada dia mais, a partir do momento que eu tirei tempo para ler essa palavra, eu passei tantos anos na igreja e não tinha tempo devocional, não lia a Bíblia e não conseguia crescer na graça, no conhecimento, não havia mudança em minha vida. Mas a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a aplicar a palavra de Deus em minha vida, comecei a deixar Deus trabalhar no meu ser, né? E deixar o velho homem, a velha criatura de lado e andar no caminho que o Senhor quer que eu ande, né? Que está tudo aqui escrito na palavra, a instrução, é bússola, a gente é só ler a Bíblia e seguir. E aí eu comecei a ver transformação na minha vida, crescimento espiritual e mudança. Amém? Gênesis 38 fala da história de Judá e Tamar, né? A gente estava em Gênesis 37, já começou a contar a história de
José. E agora nós vamos ver, vamos dar uma pausinha nesse capítulo e no próximo eu já volto a falar de José novamente. Nesse capítulo a gente vai ver a história de Judá, o irmão de José, né, que é totalmente oposto de José, né? José é um homem temente ao Senhor, né, um homem que fazia a vontade de Deus, que estava ali, né, com seu coração totalmente voltado para Deus. E agora vemos Judá, né, um homem totalmente ao contrário, né, de um homem de uma índole duvidosa, né? Mas aqui nós vamos ver que ele vai aprender, né, com a vida também. Gênesis 38 vai dizer: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu e ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar e teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Queribe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Sua. Passando o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tima, com o seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tina para tosquear as suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ele não tinha sido dado em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. E ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabrito por meio de seu amigo Adulomita, a fim de reaver da mulher sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? E eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela esse cabrito, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-no para fora e queimem
aviva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, e este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: ele saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zera. Aleluias, glórias a Deus. Nós vemos aqui, né, a história de Judá e sua nora Tamar, né? Judá enganou seu pai, né, sua nora, e colheu engano, né? Nós já tiramos a primeira lição aqui dessa história, que Judá enganou seu pai lá atrás, Jacó, falando que José tinha sido devorado por um animal, quando eles levam ali a túnica de José, na história de Gênesis 37. E nós vemos aqui Judá já colhendo aquela sementinha que ele havia plantado lá atrás, né? Eu sempre falo isso e é muito lindo como a gente vai meditando na palavra de Deus, a gente vai tirando as lições e aprendendo, né? E a gente vê aqui, né, que no Gênesis 37 eu já falei sobre isso, né? Que ali Jacó estava colhendo uma semente, né, da plantação que ele fez, estava colhendo ali uma plantação da semente que ele colocou lá atrás, enganando seu pai, agora seus filhos estavam enganando. E agora a gente está vendo aqui, ó, Judá, que enganou seu pai, colhendo a semente do engano, sua nora Tamar o engana, né, se faz passar por uma prostituta e ali ele é enganado, né. Mas nós vemos, irmãos, que também Judá agiu de má fé com sua nora, né. Ela chegou ao ponto do desespero tão grande porque ela já havia casado com seu primeiro filho, depois casa com Onã, e Selá seria o último filho, mas ele ainda não tinha idade para casar quando Deus tira ali a vida de porque a Bíblia diz, né, que não agradava ao Senhor, ele era mau, né, era um rapaz mau, então Deus vai lá e tira a vida dele. E Onã também comete erro, né, porque quando ele se deitasse com a nora dele, no caso ele teve que casar, o filho que saísse ali, o primogênitozinho, não seria, né, descendência dele, sim do seu irmão. E ele age de má fé também, não quer dar descendência a seu irmão. E ali ele faz também algo que não agrada ao Senhor, né? Ele desobedece. E ali Deus também vai e tira a vida dele, né? E Selá não tinha idade, que era o filho mais novo, para casar. Então Judá age ele de má fé. Por quê? Eles já estavam achando assim, que a culpa por os seus filhos ter morrido era de Tamar, né? Uma mulher de má sorte, meu Deus do céu, já matou 2 filhos meus. Sabe, essa mulher não tem sorte não tá dando sorte pro meu filho, não vou nem querer dar o meu último filho a ela, porque senão daqui a pouco meu filho vai morrer também. E ele age de má fé, né? Vai pra casa do teu pai, viva lá como viúva, quando meu filho crescer. Só que o filho dele, Selá, cresceu e ele não cumpriu a palavra dele. Nós aprendemos com esta palavra, irmãos, a cumprir, né, tudo aquilo que nós falamos. Se nós não podemos cumprir, a gente não fala, não promete, né, que a gente não possa estar falando aquilo que a gente não vai fazer. Porque a nossa palavra tem que ser uma só, ou é sim ou é não. Se vamos fazer, amém. Se não, nós não podemos fazer, a gente nem promete, a gente nem faz. E nós vemos aqui que Judá prometeu algo à sua nora, disse que quando o filho crescesse, mandava chamar ela para casar com ele e dava um filho, e ele não fez isso, né? E nós vemos aqui, irmãos, que ele foi enganado, né? Plantou a semente do engano, ele também foi enganado pela sua nora. E a gente vê o desespero dessa mulher, né? Coitada, casou com um, deu errado, casou com outro, deu errado. Daqui a pouco ela já estava tão desesperada que naquele tempo era uma vergonha a mulher não ter filhos, né? E ficar viúva era triste, né? Naquele tempo era totalmente diferente de hoje, há muitos anos atrás, milênios atrás, então
era uma vergonha para a mulher, né? Ficar desamparada, ela não ter alguém para ser ali o seu provedor, né? Para se sustentar a ela ali, ficar na casa de seu pai, uma vergonha para aquela mulher. E ali Judá, ele colhe essa semente, né? Nós vemos, e Tamar, né, agiu com esperteza, né? Pegando ali aqueles itens, e quando as pessoas vão ali falar, né, olha, tua nora se prostituiu. E naquele tempo, a mulher que fizesse isso, a viúva que fizesse, né, e no caso ela ficou grávida, ela teria que ser queimada viva, né, ela ia ser queimada viva. E o seu sogro mandou chamar, vamos queimar ela viva, porque ela é uma vergonha para nossa família, é uma viúva, né, como é que ela fez isso? Mas ali Judá reconhece o seu erro. E ele vê ali que ela agiu no momento de desespero, porque ele que não cumpriu a sua palavra, né? E ele reconhece o erro dele ali diante de todos, né? E nunca mais ele teve relações com ela, né? Foi um erro, ele se arrepende e nunca mais cometeu o erro. Que a gente possa também ter essa atitude. Nós tiramos aqui uma lição da história da atitude de Judá, né? Se a gente errou, a gente pede perdão e não faz novamente, né? Que a gente possa pedir perdão ao Senhor, mas não cometer os mesmos erros mais, e sim seguir um caminho diferente, né? Que a gente possa aprender com os nossos erros e tirar as lições, né? Disso tudo. E nós vemos aqui também que ele teve 2 filhos gêmeos, né? Teve aqui 2 filhos gêmeos, né? Já tinha perdido 2 filhos, mas o Senhor, né, ali o abençoa com 2 filhos gêmeos. E nós vemos como o nosso Deus é bom, né? A gente pede perdão, a gente se arrepende e o Senhor nos abençoa também. O Senhor nos ama, Ele quer nos ver no caminho certo, né? E que a gente possa aprender com esta palavra, né? Cada dia mais, meditando na palavra de Deus, né? A repensar a semente que a gente tem plantado, né? Eu tenho batido muito nessa tecla aqui, porque é isso que a palavra tem nos falado, é isso que Deus tem falado aos nossos corações. Às vezes você está colhendo aí uma semente tão ruim, uma plantação tão ruim, e você se esqueceu da semente que você plantou lá atrás, né? A gente sabe que quando a gente põe uma semente na terra, ela vai demorar, né? Ela tem um tempo para ela germinar, para ela crescer, e a gente tem que refletir muito, tem que pensar muito sobre o que a gente anda plantando, porque a colheita é certa. Amém? Que essa palavra tenha abençoado sua vida e que a gente possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe.